Sejam bem-vindos ao Correio Militar, um canal com notícias diárias sobre tudo o que acontece no universo militar. Hoje, vamos entender através da história o que está acontecendo na região da Crimeia, entre a Ucrânia e Rússia. A Ucrânia é um país marcado por uma ampla pluralidade política e linguística em seu território. Em sua região ocidental, a maioria dos habitantes fala ucraniano e possui, em geral, uma tendência em assumir a linha política que conduziria o país a uma aproximação com a União Europeia. Essa postura vem se alastrando pelo país desde a queda da União Soviética, da qual fazia parte a Ucrânia como uma de suas repúblicas. Na região oriental do país, registra-se a presença de povos que utilizam o idioma russo, com uma grande quantidade de famílias cuja descendência se relaciona com o país vizinho. Diante disso, surgiram vários grupos, partidários e não partidários, que passaram a disputar o poder na Ucrânia e o rumo dos direcionamentos diplomáticos e econômicos do país. Por esse motivo, a instabilidade política na região vem se elevando com o passar dos anos. O estopim para a eclosão de um cenário que já apresentava certa instabilidade política ocorreu quando o então presidente da Ucrânia, Viktor Yanukovych, refugou em assinar um acordo que estava previamente firmado com a União Europeia. Tratava-se de um contrato de livre comércio que praticamente incluiria a Ucrânia na União Europeia e afastaria comercial e politicamente da CEI, Comunidade dos Estados Independentes, e consequentemente da Rússia. A recusa de Yanukovych em assinar o tratado ocorreu pela pressão exercida pelo presidente russo, Vladimir Putin, haja vista que os ucranianos são extremamente dependentes do gás russo como fonte de energia. Além disso, a Rússia ofereceu uma série de acordos que totalizariam uma ajuda de 15 bilhões de dólares para fortalecer a economia da Ucrânia. Esse acontecimento era o que os movimentos pró-Europa precisaram para manifestar os seus descontentamentos com o governo, que era politicamente conduzido pelos grupos pró-Rússia. Assim, iniciou-se uma série de protestos na Ucrânia, que culminaram na derrubada do presidente Yanukovych. O presidente Vladimir Putin, como era de se esperar, reagiu imediatamente à mudança política na Ucrânia, considerando a derrubada do presidente como um golpe de Estado, e iniciou uma série de retaliações ao país. A principal delas foi o início de uma intervenção sobre a Crimeia, uma província localizada no sul da Ucrânia e de grande valor estratégico, principalmente por se localizar em uma península banhada pelo Mar Negro, constituindo uma ótima saída para o mar. A Crimeia, na verdade, pertencia à Rússia, e mais da metade de sua população fala o idioma russo. Esse território foi cedido à Ucrânia em 1954, quando esta ainda fazia parte da extinta União Soviética, pelo presidente soviético Nikita Khrushchev, que era ucraniano. Após a tomada do poder pelas forças ucranianas, a primeira ação de Putin foi militarizar a região da Crimeia, ocupando aeroportos e bases militares. A ação foi facilitada pela pouca resistência do governo ucraniano e pelo fato de as forças militares da Crimeia serem em grande parte formadas por cidadãos de origem ou descendência russa. Essa decisão gerou um agravo nas relações diplomáticas, uma vez que os Estados Unidos e União Europeia reagiram prontamente, ameaçando o estabelecimento de sanções diplomáticas contra a Rússia. O Kremlin, sede do governo russo, não recuou e continuou com as suas intenções de anexar a Crimeia como parte de seu território. Por isso, foi marcado um referendo no local em que a população dessa província decidiria o futuro do país, o que ocorreu no dia 16 de março, com resultado vitorioso para os russos, sendo 96,7% dos votos favoráveis à anexação territorial. Com isso, sanções e pressões externas foram impostas pelos norte-americanos e europeus. No entanto, elas resumiram-se ao congelamento de bens de alguns diplomatas russos e restrições na emissão de vistos, o que pode ser considerado como pouco significativo em termos geopolíticos. Apesar disso, a situação vem se tornando cada vez mais tensa, uma vez que uma provável guerra entre Rússia e Ucrânia eleva os temores de um conflito de amplas dimensões envolvendo potências nucleares, pois tal evento forçaria uma possível intervenção da OTAN, Organização do Tratado do Atlântico Norte. Bem, nesse vídeo, através da história, nós entendemos os motivos do conflito entre Rússia e Ucrânia. Na segunda parte desse vídeo, nós veremos o desenrolar desse impasse na atualidade. Por favor, deixe o seu like,
compartilhe o vídeo e ative o sininho para as notificações. Um abraço a todos e até mais uma edição do seu Correio Militar.